Boa noite, irmãos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos louvar ao Senhor com essa canção que fala muito ao meu coração. E se é isso que você também tem passado, se é isso que você tem vivido, se essa canção é aquilo que você precisa dizer para Deus, faça dela a sua oração. Amém? Nós vamos louvar o Senhor agora nesse momento com essa música. Se você souber, também cante comigo. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Clame ao Senhor. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que
que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Céus e terras se prostram para te adorar. Um presente que Deus enviou para cada um de nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir sua voz. Posso clamar. Só porque eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. O mestre vem, o mestre vem. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. O mestre vem, o mestre vem. Louvado seja o Senhor, amém. E Ele é esse que não deixa o nosso barco afundar, amém. Amém, irmãos. Saudamos a igreja com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diz a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Às vezes chegamos como que rastejando para a igreja, mas vamos despertar, vamos levantar, vamos nos motivar. Não existe razão maior, motivo maior para o crente do que estar na presença do Senhor Jesus. Não existe. Quem tiver outra razão está errado. A maior alegria do crente é estar diante da presença de Deus. E essa é a nossa razão de estarmos aqui. Às vezes acontecem coisas para impedir que cheguemos na igreja, mas o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui hoje. Nós vamos louvar aproveitando essa oportunidade ímpar, e vamos ficar de pé e louvar juntamente com toda a igreja os hinos 385 do cantor cristão e 398 do cantor cristão, bem sugestivo: sou feliz. Portanto, cantemos com alegria. Nós estamos sem data show, mas os hinos estão no boletim. E os irmãos receberam o boletim. Levante a mão quem recebeu o boletim. Então, os hinos estão aí no boletim. Nós vamos cantar 385 e 398. Aliás, só está um no lugar. Mas vamos nós louvar a Deus, é um hino bem conhecido.
Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso exaltado seja Deus, Santo, Santo. Eu quero convocar a igreja, quero desafiar todos vocês a abrirem suas bocas e dizer: vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. É preciso que nós possamos expressar aquilo que queremos fazer aqui, é de louvar e engrandecer o nosso Deus. Vou cantar bem baixinho aqui no microfone e quero ouvir as vozes de vocês bem forte, ok? Vamos lá. Vamos nós. estarmos felizes com o Data Show, fica mais fácil, né? A gente deixa o cantor em casa. Então, quando chega nessas horas, fica difícil.
398, sou feliz com Jesus. Declare se você é feliz com Jesus com a sua voz, com o seu coração.
O louvor, ele independe da circunstância. O louvor, ele deve acontecer mesmo na dificuldade, na adversidade. E às vezes a gente se depara com uma dificuldade e o nosso louvor e a nossa dedicação de culto às vezes é comprometida. Mas o Senhor, ele requer de nós o nosso louvor, independentemente da circunstância. Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Hebreus 10, versos de 8 ao verso 12, de forma responsiva. Eu acho que está lá, assim, amém. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agrada os quais se oferecem segundo a lei. Vamos dar uma outra oportunidade aos irmãos de ler esse versículo, que é um texto maravilhoso. Vamos ler novamente. Então diz: eis aqui vem na qual vontade temos sido santificados pela ablação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Juntos, mas esse, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Desperta tu que dorme, diz a palavra. Quando Deus ele quer despertar a sua igreja, ele assim o faz. Às vezes nós aqui não despertamos, né? Decidimos por não despertar. Vamos orar nesse momento, agradecidos pela porção da palavra de Deus que tem falado ao nosso coração. Eu convido aqui à frente a irmã Djailda e o irmão Wilton aqui à frente. Eles vão orar nesse momento, agradecidos ao Senhor pela palavra que o Senhor tem dado e pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na sua presença. Sim, Senhor, nós te agradecemos pelo sacrifício vivo de Jesus em favor de nossas vidas. E é em nome dele que nós nos achegamos ao trono da graça, reconhecendo que, de fato, é a tua misericórdia que tem nos alcançado todos os dias. E por isso nós estamos aqui, agradecendo por esse grande favor. Obrigada, Deus, pelo teu imensurável amor por nossas vidas. Recebe, Deus, o nosso coração, os nossos pensamentos no teu altar e ajuda-nos nesta noite a continuar a te ouvir. E ajuda-nos, ó Deus, a estar no centro da tua vontade, porque é o lugar mais seguro que nós temos, é estar debaixo da tua vontade. Para isso nós pedimos, Deus, transforma o nosso entendimento, para que recebemos, ó Deus, a tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Recebe, Deus, as nossas vidas. Tem misericórdia, Deus, da nossa natureza humana. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a andar em santidade, na alegria da tua presença. Nós te oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, continuando na tua presença, ó Pai, nós somos agradecidos ao Senhor, Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, ó Pai. Ó Deus, como é bom, Senhor Deus, viajar, como é bom, Senhor Deus, conhecer outros lugares. E principalmente, Senhor Deus, como é bom saber que onde quer que nós estejamos, por onde quer que passemos, ali o Senhor também está, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá essa certeza pelo Teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos dá essa certeza, Senhor Deus, pela natureza, Senhor Deus, que nós encontramos, ó Pai, e pelas pessoas, Senhor Deus, que até os confins da terra, ó Pai, nós podemos passar
e ver que ali existem pessoas que te adoram, Pai. Ó Deus, não esquece, Senhor Deus, desse povo aqui de Rio Doce, que clama, Senhor Deus, pelo teu nome, ó Pai. Ó Deus, não esquece, Senhor Deus, de nossas orações, de nossas intercessões, de nossas súplicas, ó Pai, pela saúde, Senhor Deus, de nossos familiares, ó Pai. Ó Deus, nós te clamamos, Senhor Deus, por aqueles que ainda não te conhecem em nossas casas, ó Pai. Te pedimos, Senhor Deus, pelos nossos familiares. Te pedimos, Senhor Deus, por todos que ainda não ouviram o Senhor, Pai. Ó Deus, te pedimos por esse culto, que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre nossas vidas, ó Pai. Que não venhamos a sair hoje, essa noite, da maneira como entramos, mas que possa haver um renovo em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, fica com a mensagem do pregador essa noite. Fala, Senhor Deus, ao seu coração, como tu já vens falado, Senhor Deus, não hoje, mas já ontem, ó Pai. E que assim, Senhor Deus, possamos ouvir a tua palavra e colocá-la em prática. Obrigado por esse culto. Nós te adoramos e nós te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O Senhor fala em sua palavra que a sua glória Ele não dá a ninguém, e devemos glorificar o nome do Senhor, inclusive nas nossas ofertas e nossos dízimos. E vamos fazer isso nesse momento, com o coração alegre. É culto, faz parte do culto, e vamos cultuar também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os irmãos diáconos estão convidados aqui à frente. Nós te louvamos, nosso Deus, nosso Pai, pelas bênçãos que tu tens derramado sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja nesta localidade. Te agradecemos, Pai, pelos hinos que cantamos de louvor a ti. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Ó Deus, te agradecemos pelos irmãos, os teus servos, que trouxeram, Senhor, os seus dízimos e suas ofertas para o sustento da tua causa nesta localidade. Te agradecemos, Pai, porque tu enviaste Jesus Cristo, Jesus, o teu Filho, para morrer na cruz do Calvário por nós. Te agradecemos porque a tua palavra diz que Jesus Cristo está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, pela alegria que tu nos dá, a alegria da salvação, a alegria de estarmos reunidos, louvando e engrandecendo o teu nome. E te pedimos, meu Pai, nesse momento, que tu sejas com cada pessoa que está aqui, que trouxe os seus dízimos, que cada dia, Senhor, tu possas abençoar cada vez mais, com a bênção da salvação, com a bênção da saúde. Ó Deus, e um desejo possa nascer no nosso coração de cada dia, Senhor, santificarmos e te conhecer melhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja, e te pedimos que tu aceite este culto de louvor a ti, que nós estamos te prestando, pois é no nome precioso do nosso querido Salvador que nós te oramos. Amém. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados,
nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua igreja, pelo pastor da tua igreja, ó Deus. Nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor seja com a vida do pastor Edivan, com a vida do pastor Nilson, com os seus familiares, ó Deus, toma conta de cada um deles. Dá, ó Deus, a tua santa e divina palavra a esses homens, para que ele não pregue de si mesmo, mas pregue inspirado pelo poder do teu Santo Espírito. E rogamos a Deus pelo dízimo, pelas ofertas, hoje à noite, que o Senhor continue abençoando a cada irmão, em nome e por amor de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós tivemos uma mensagem da parte do Senhor que me incomodou bastante. E eu fiquei, enquanto o pastor Ivan falava sobre o muro e a brecha, na minha mente ficou fazendo uma imagem. O que seria aquela imagem de um muro com um buraco, com a passagem no meio do muro, que seria a brecha. Quando eu era menino, a gente tinha uma casa meio que conjugada, os vizinhos eram amigos, e a gente tinha uma passagem
de um muro para outro, de uma casa para outra, através do muro existia uma brecha. E me veio à memória dessa imagem durante a mensagem que o Senhor trouxe hoje pela manhã. Imagine que não é confortável estar naquela posição. Imagine que não é a melhor posição que nós escolheríamos se tivéssemos que escolher, mas é o que Deus preparou para a gente e nos deu como missão: estar na brecha. Não é confortável, não é a melhor opção, mas é o que Deus tem convocado os seus para estar na brecha. A brecha, às vezes, ela pode ser pequena, mal vai dar a sua cabeça, mas ela pode ser grande. Talvez você não consiga tapá-la sozinho. A mensagem ficou no meu coração, e quando o pastor pediu para levantar, nós levantamos uma grande parte da igreja. E cada um de nós tem a consciência de que a brecha é algo muito importante na igreja, para que a gente possa interceder a Deus pelas pessoas, nos colocarmos naquele ponto, naquele lugar, exatamente naquela posição que Deus quer. Às vezes a gente quer sair daquela posição. Não, Senhor, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para aquele outro lugar. Esse lugar não é para mim, mas o Senhor é que convoca o exército. O Senhor é que convoca a igreja. O Senhor é que nos chama. E a brecha, ela não é lugar confortável, isso eu tenho certeza. Mas ficou aquela mensagem para mim. E hoje, mais uma vez, a igreja está sendo convocada para ficar na brecha. A brecha talvez seja entre Deus, o mundo e a sua família. Talvez seja entre seu vizinho. Talvez seja uma brecha de um muro realmente, que você precise estar ali, fechando aquela lacuna, preenchendo aquele espaço, para que o Senhor comece a fazer a obra na sua casa, na sua vizinhança, no meio do seu povo. Amém? Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez com a irmã Marla. Ela vai nos trazer uma mensagem do Senhor cantada, e logo após estejamos em intuito de oração para que o Senhor mais uma vez traga a nós aquilo que Ele quer falar nessa noite. Cuide bem do seu amor.
Vamos louvar o Senhor. Teu coração te diz que não tem jeito. Uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só milagre. Dizem tantas coisas. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Se você crer que eu sou capaz. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo. Ele vai contigo no teu caminhar. Se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas para alcançar. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Se você crer que eu sou capaz. Te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Oh Deus, teremos o consolo do Senhor. Ele vai à nossa frente. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas para alcançar. Te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, selado contra o mal. Ele vai contigo no teu caminhar. Amém. Meus irmãos, vale a pena esperar essa menina cantar, não é isso? Não estava dando certo, mas eu estava pensando ali, deixa dar certo, porque quando ela cantar, fica bonito, não é isso? Então vale a pena esperá-la cantar. Deus tem usado ela, agradecemos a Deus pela vida dela. Meus irmãos, pela manhã eu falei com os irmãos a respeito de Jó. Disse aos irmãos que nós estamos
próximos ou semelhantes a Jó em sofrimento e alienados em integridade. Ou temos sofrimento em nossas vidas, perdemos familiares, a morte já andou na casa de todos nós. Tem ninguém aqui que diga, ninguém nunca morreu na minha família. Se disséssemos assim, a gente teria que dizer que tem um homem lá de 700 anos lá em casa. Não tem ninguém com 300 anos lá em casa, nem 200, nem 100, nem 100. Então já morreu alguém lá em casa. E eu acredito que na casa de todos vocês, na família de todos vocês, tem alguma história de morte. Então, nós somos semelhantes a Jó, nos que morrem. Nós também estamos nos preparando e preparados para a nossa morte. Somos semelhantes a Jó no sofrimento, no que diz respeito a perdas. Às vezes nós perdemos. Tem gente que perde o marido, perde um filho, perde a esposa, perde o emprego. Então somos semelhantes a Jó no sofrimento. Se perde fortunas, tem gente que foi assaltado ou assaltada. Então somos semelhantes a Jó no sofrimento. Precisamos ser semelhantes a Jó na integridade. Foi o que eu disse de manhã. Uma das coisas que eu disse de manhã falando a respeito de Jó. E que Jó é o troféu de Deus no Antigo Testamento. Deus, ele levanta diante dos anjos, diante de Satanás, especialmente, Jó como troféu. E ele diz: observastes o meu servo Jó, ninguém há na terra, diz o Senhor, semelhante a ele. E temente a Deus, reto, se desvia do mal. Deus usou Jó como parâmetro para nós. Mas eu fiquei insatisfeito com o que disse, porque não disse aos irmãos o que fazer para se aproximar de Jó, pelo menos aprender a se desviar do mal. Não tem escolinha que ensina você a driblar o mal. Tem escolinha de futebol que ensina os meninos a jogar futebol, e tem meninos que têm aprendido a jogar como Neymar, driblando o adversário. Mas não tem escolinha ensinando o crente a se desviar do mal. Mas aí eu encontrei os livros. Se não tem a escola, tem os livros. A escola seria a igreja, a escola seria a escola dominical. É na escola dominical que nós devemos aprender a nos desviar do mal. Na escola dominical que nós devemos aprender a retidão, integridade, fazer a vontade de Deus, na escola dominical. E os livros? E os livros? Onde estão os livros? Os livros são os livros da Bíblia, há 66 livros. E eu quero, com os irmãos, ler. Eu vou ler e comentar alguns versículos de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Eu estive num culto hoje à tarde e não deu tempo nem de comer o bolo. Foi um culto de gratidão. Tinha bolo, um bolo grande. Só não era do tamanho dessa mesa, mas era grande.
E eu não tive tempo de comer o bolo, porque tive que correr para buscar a Nilma em casa e os meninos e trazer para a igreja. Mas aqui estamos e precisamos desenvolver, irmãos, defesas. Nosso organismo precisa desenvolver defesas. Nosso organismo, ele está sendo invadido com lixo, o lixo que nós recebemos. Dizem que não é para tomar refrigerante, que não é para comer gordura, não é para comer açúcar, evitar o sal. Mas tudo isso a gente come e gosta. Tudo isso a gente come mesmo inadvertidamente. Ontem eu inventei de almoçar 2 tomates grandes e uma cebola. Quando foi de noite eu estava com uma fome tão grande que comi quase tudo que tinha lá. E não adianta, não é isso? Não adianta. Mas, irmãos, nós devemos evitar certas comidas. Isso é desviar do mal. Isso é desviar do mal. O que seria desviar do mal? Driblar o mal. O que seria? Aí Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo 2, ele fala para nós. A partir do verso 6, ele diz assim: dizem que essa carta de Paulo, ele escreveu lá pelo ano 60 depois de Cristo, e ele escreveu na prisão, e que ele nunca foi à cidade de Colossos. Escreveu essa carta da prisão. Mas veja que coisa fantástica. E escreveu, irmãos, essa carta para a igreja de Colossos e para a igreja de Laodiceia. Então, as igrejas, elas liam a carta, reproduziam e mandavam para outra igreja. E assim as cartas foram chegando até nós. Pela misericórdia de Deus, a carta aos Colossenses chegou até nós. E aí nós vamos meditar um pouco, tentando, irmãos, aprender a nos desviar do mal. Como é que a gente dribla o mal? Para chegar perto da integridade, da integralidade. Capítulo 2, a partir do verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Irmãos, que coisa tão boa, continuar a viver em Jesus. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Do jeito que você recebeu Jesus. Você vai crescer nele, você vai aprender mais, você vai ler mais sobre ele, mas permaneça nele, não se desvie dele, não deixe Jesus. Não deixe Jesus. Eu me lembrei de uma amiga minha, a mãe da irmã Eromilda. A mãe de Eromilda, ela fez uma musiquinha, ela tinha 92 anos, ela converteu-se do catolicismo para o evangelho de Jesus Cristo. E ela fez uma musiquinha quando ela se converteu. Ela diz assim, a musiquinha diz assim: quando encontrares meu Jesus, não o abandones nunca mais. E tem mais alguma coisa, mas não dá para cantar o resto não, é só isso que eu me lembro. A letra é maior, é um verso grande. Mas, irmãos, quando encontrar com Jesus, Paulo está dizendo, quando encontrar com Jesus, fique nele. Não saia dele. Não se desvie. Não, fique nele. Continue a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmes na fé. Como foram ensinados, fiquem firmes na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Todos os domingos a gente vem à igreja e a gente oferece culto a Deus, em gratidão a Deus. Esse é o nosso costume, porque nós estamos gratos. E eu achei os irmãos não tão gratos hoje. Toda vez que alguém disse aqui à frente,
amém. Ninguém disse amém, ficou um amém tão murchinho, mais do que o meu, que eu estava ali também, vendo aqui o que eu ia dizer para os irmãos. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós estamos firmes na fé, enraizados e edificados em Cristo, transbordando de gratidão. Você sabe o que Deus fez? Você tem contado as bênçãos de Deus na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida? Você está alegre com isso? Você tem a alegria da salvação? Ou tudo que você tem feito e pensado e recebido de informações no mundo tem tirado a sua alegria? Ontem eu estava conversando com um casal e eu disse à menina que quando eu a vi aqui na igreja, eu me lembrei da tia dela. Ela disse, não era minha tia, era minha mãe. Eu conheci a mãe dessa menina, ela era irmã de um amigo meu, e eu a conheci no ônibus, e ela fez uma alegria tão grande, que eu fiquei impressionado. E quando eu vi aqui essa menina, fez a mesma alegria da tia, ou da mãe. Eu disse, essa menina só pode ser sobrinha ou filha daquela outra lá. 25 anos depois. Alegria. Aí eu perguntei, tua mãe ainda está assim tão alegre? Ela disse, diminuiu um pouco a alegria. Por que a alegria diminui? O que acontece que a alegria diminui? Davi, ele pecou, e depois do seu pecado, ele passou 1 ano e meio em pecado, sem se arrepender, sem reconhecer o seu pecado, até que um dia o profeta Natã contou a ele o seu pecado, abriu os olhos dele, disse na cara o que ele tinha feito, e ele arrependeu-se e fez o Salmo 51, e no Salmo 51 ele diz ao Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Será que nós estamos perdendo a alegria, irmãos? A alegria da salvação? O que está acontecendo conosco? Pois Paulo diz aos Colossenses que eles devem continuar a viver em Cristo, assim como eles o receberam, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de alegria. E aí, os colossenses tinham uma coisa, eles estavam se desviando. Alguns programas de televisão têm desviado muita gente. Os colossenses, eles estavam se desviando. E havia os judaizantes que ensinavam aos novos crentes que eles deviam circuncidar como judeus, que eles deviam observar as festas dos judeus, que eles deviam observar o sábado dos judeus. E Paulo disse, olha, vocês precisam ficar em Cristo, do jeito que vocês aprenderam, enraizados e edificados em Cristo. Não saiam de Cristo, não deixem Cristo por nada. E aí no verso 14, o 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Ou seja, a lei do antigo pacto, do Antigo Testamento, que o ser humano não conseguia cumprir, Deus em Cristo Jesus pregou na cruz. Ele cumpriu a lei no seu Filho, porque nós não podíamos cumpri-la.
E ele diz assim: ele a removeu pregando-a na cruz. Verso 15: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus é o espetáculo público que foi colocado na cruz e triunfou sobre os poderes, sobre as autoridades e sobre a lei. Verso 16: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Os judaizantes queriam obrigar os cristãos a fazerem tudo. Paulo diz que nós devemos continuar em Cristo. Nós recebemos a Cristo, temos que continuar em Cristo. Não permita, veja o verso 17: estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O sábado é uma sombra, é um símbolo de Cristo. Sábado é o que? É descanso. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso sábado. Nós não podemos, não devemos estar presos a nenhuma lei, mesmo a lei dos judeus. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Isso é o que estava acontecendo lá em Colossos, que pode acontecer também conosco. Mas vejam mais, irmãos, o capítulo 3. O capítulo 3, o que o apóstolo Paulo nos recomenda para que nós consigamos chegar à integridade. Porque isso não acontece do dia para a noite. Nós não somos salvos e imediatamente já começamos a falar diferente, a agir diferente, não. A velha natureza ainda está em nós e vai nos puxar para baixo e vai nos forçar a fazer algo que não é de Deus. Por isso, nós devemos estudar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos ajudar, e nós vamos crescer em Cristo, e a velha natureza vai sendo dominada, porque um dia ela será tirada de nós, quando o nosso corpo for glorificado. Capítulo 3: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas que são do alto, procurar as coisas que são do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, se nós lermos a palavra de Deus todos os dias, como manda nosso pastor, como manda o Espírito Santo de Deus, como manda a própria palavra de Deus, que nós devemos examinar as Escrituras, disse Jesus, porque elas falam dele. Se nós
atentarmos para a palavra de Deus e pensarmos nas coisas do alto, nós venceremos o mundo, nós venceremos as paixões, nós venceremos as tentações, nós perseveraremos no caminho que nós entramos quando entregamos nossa vida a Jesus. Se nós perseverarmos na palavra de Deus, na doutrina chamada pela igreja primitiva de doutrina dos apóstolos, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo nos chama de mortos, mortos para o mundo, mortos para o pecado. Nossa atitude agora, irmãos, com o mundo, é como se nós não tivéssemos mais no mundo. Nós estamos no mundo, segundo disse Jesus, mas não somos do mundo. Então vocês também serão manifestados quando ele for manifestado em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele vai dar uma lista. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O que pertence à natureza terrena? Ele vai dizer, primeiro, imoralidade sexual. Isso ainda afeta você? Isso ainda inibe a sua fé? O Espírito Santo de Deus em sua vida ainda se entristece com esse ponto, com esse aspecto da sua vida? Imoralidade sexual. Como uma pessoa pode evitar as imoralidades? Se desviando delas, desviando-se delas. É assim que alguém pode evitar, mudar de lado na rua. Alguém que passava por um lado da rua e agora há uma banca de revistas, ali há revistas pornográficas, muda de lado. Muda de lado. A página do MSN tem propostas indecentes, muda ela. Clica no X, desvia, aprende a fazer isso, exercita. O que pertence à velha natureza ou à natureza terrena? Imoralidade sexual. O que é isso, irmão? Tudo que é sexo fora do casamento, na adolescência, na juventude, fora do casamento. No casamento, você tem a sua esposa e o sexo é uma bênção, mas fora disso é prostituição mental ou ativa. Prostituição. Desviar do mal. O que é desviar do mal? É isso. É isso. Era isso que Jó praticava. Era assim que ele vivia. Essa era a atitude dele que chamou a atenção de Deus. É assim que você esmaga a cabeça da serpente. E ele vai mais. Impureza. Impureza é coração duplo. Quando Jesus fala bem-aventurados os simples de coração, ele está falando de alguém que tem o coração simples, o coração que não é duplo. Sabe quem é duplo? Quem tem dois corações? O diabo. O diabo tem dois corações. Ele tem duas caras. Por isso ele é chamado de duplo, diabo. Então, impureza.
alguém que não é santo ou santificado, impuro. Paixão. As paixões não demoram muito. E um rapaz e uma moça, quando estão namorando, eles precisam perceber um no outro se o que eles estão sentindo um pelo outro é paixão ou amor. E como saber disso? Um bom termômetro do amor é o capítulo 13 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você já viu? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é amor. O que é amor? Diferente de paixão. Paulo faz um hino ao amor. E o amor é o dom mais supremo. O dom mais excelente é o amor, que é contrário à paixão. Se um jovem não tem essas características, o amor de um jovem por uma jovem não tem essas características, ou vice-versa, é melhor sair desse relacionamento, é melhor saírem os dois desse relacionamento. A paixão não os levará a nada agradável. Não vai durar. Mas, características do amor. O amor, verso 4, paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Diferente de paixão. O apóstolo Paulo está dizendo aos Colossenses, no capítulo 2, que nós devemos fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. E uma das coisas que pertence à natureza terrena é a paixão. O amor é esse semelhante, ou esse amor que está revelado em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que nós lemos. É diferente de paixão. Você pode ver se o seu cônjuge o ama ou a ama, fazendo essa comparação. Não façam uma guerra por causa disso, não. Não façam uma guerra por causa disso. Ame você. Ame você e quem sabe você será correspondida ou correspondido. Nós devemos fazer a nossa parte. Desejos maus. Eu estou lendo carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 5 ainda. Desejos maus e ganância. Esse é um tempo, irmãos, de ganância, de passar a perna no outro para conquistar coisas, para conseguir coisas. E aí vem a desonestidade, aí vem a enrolada, os maus negócios, desejos maus e ganância, cobiça, que é condenado nos 10 mandamentos, a cobiça, que é idolatria. Paulo chama de idolatria a ganância. Tem gente que acaba com tudo, ou acaba com a família, dizendo que está trabalhando pela família. É uma ganância tão grande que ele tem, que ninguém o vê em casa.
trabalha tanto, não tem relacionamento com os filhos, não tem relacionamento com a esposa, virou uma idolatria o que ele tem, o desejo que ele tem por dinheiro. Esse desejo é mau. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, devemos mortificar, fazer morrer tudo isso, tudo que pertence à natureza terrena. Tem mais. Por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Mas vocês já viram também aquela lista que Paulo nos deu em Gálatas, capítulo 5. Veja, Gálatas, capítulo 5. Há uma lista também das obras da carne. Verso 19, Gálatas, capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, mais uma vez ele traz esse assunto. Impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria. Aí entra idolatria e feitiçaria. Aí entra jogos de azar. Aí entra também horóscopo, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Embriaguez, inclusive, faz você perder a carteira. 1 ano sem carteira, não é isso? Embriaguez. Então não é só a Bíblia que condena a embriaguez. Orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos evitar, irmãos. Vamos driblar, desviar. E aí, você tem ainda no verso 9 de Colossenses, verso 8. Mas agora abandonem todas estas coisas. Verso 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Se revistam ou se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Porque a igreja é heterogênea. Há pessoas de várias nacionalidades na igreja e todos são de Cristo. E Cristo está em todos os que o receberam e permanecem nele. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, são os frutos do Espírito, de Gálatas 5. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Ou seja, se você tem paz em Cristo, as coisas que você anda fazendo são para a glória dele. Se você tem paz em Cristo, tudo que você está fazendo é para a glória dele. Mas vigie o seu coração, porque ele pode ser
enganador. Mas, irmãos, eu quero concluir lendo com os irmãos a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu ver aqui qual é o texto. Na primeira carta, aliás, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, primeira carta de Paulo, capítulo 15, a partir do verso 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Aquele evangelho que nós recebemos, que Jesus Cristo morreu, e Paulo vai dizer agora no verso 2: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ou seja, se vocês não têm seguido nele, assim como ele disse, se vocês não têm perseguido ou seguido nele, andado em Cristo, do jeito que vocês receberam o evangelho, vocês permanecem nele, senão vocês creram em vão, vocês não estão nele, não estão salvos. Se todas essas coisas que nós precisamos fazer morrer em nossos corpos, em nossa vida, elas continuam vivas em nós, é que nós não estamos em Cristo. Se nós não estamos em Cristo, ou não estamos no evangelho tal como recebemos de Cristo, de Paulo, de Pedro, do Espírito Santo de Deus, se nós não permanecemos, irmãos, não estamos salvos. É muito fácil saber se uma pessoa está salva. Se eu estou salvo, é muito fácil saber. Aí está a receita que nós acabamos de ler. Levei meu pai ao médico há 15 dias atrás, e o médico foi muito bom com ele, foi muito amigo, e passou uma receita e pegou no pé dele, com as mãos nuas, sem luva, e o pé dele estava ferido, mas ele, fiquei admirado com aquilo, e para muitos não foi certo e não é certo. Desculpem os enfermeiros de plantão e médicos, mas eu achei aquilo tão bom, porque ele parecia que gostava mesmo do paciente, gostava mesmo daquilo que estava fazendo. É claro que alguém que coloca luva também gosta, mas ele fez aquilo tudo com tanto carinho, com tanto amor, e conversou com ele tão bem, e disse a ele o que ele devia fazer, toda a receita, como é que ele devia tomar o remédio, como é que ele devia se comportar. E nos ajudou tanto conversar com aquele médico, ouvir aquele médico. E nós pensávamos que estava tudo certo, que agora ia dar tudo certo. Mas meu pai não cumpriu aquilo tudo. Então não pode, não vai ficar bom, não resolve. Se você recebe a receita do médico e não coloca em prática, não toma o remédio, você não vai ficar bom, nunca. É o que Paulo está dizendo, é o que Cristo diz, é o que a palavra de Deus nos ensina. E aí ele diz no verso 3 de 1 Coríntios 15: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Esse é o evangelho da graça de Deus que foi recebido por nós.
Se nós permanecemos nele, estamos salvos. Se não, cremos em vão. Se não, estamos aqui sem nenhum efeito prático. Só uma terapia de grupo é o que está acontecendo aqui. Cantamos, oramos uns pelos outros, nos abraçamos, visitamos uns aos outros, mas não temos salvação. Se o evangelho que nós recebemos não mudou a nossa vida, se o evangelho da graça de Deus, esse evangelho santo de Deus, que trouxe Jesus para morrer em nosso lugar, não mudou nossa vida, nós estamos aqui, irmãos, somente numa terapia de grupo. É só para amansar os nossos demônios que nós estamos aqui. Você se lembra da harpa de Davi, que ela fazia com Saul? Ele tocava aquela harpa e Saul ficava calmo. Se Davi fosse tomar uma água ou comer alguma coisa lá, fazer um lanche, Saul ficava endemoniado de novo, louco. E chegava Davi e tocava aquela harpa e ele ficava manso. Se o evangelho de Cristo Jesus não entrou em nossas vidas, não chegou chegando, não chegou mudando, transformando nossa vida, nós só estamos aqui para amansar nossos demônios. Só para calar o nosso ímpeto nesse momentinho aqui, mas quando sairmos daqui, seremos os mesmos de sempre. Nada mudou em nós. Por isso, irmãos, é tão importante, é fundamental, é imprescindível que você leia a sua Bíblia e que você busque a Deus para que você comece uma mudança em seus hábitos todos os dias, em sua fala. Você lembra daquela musiquinha que a gente cantava quando era criança? Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha o que fala, cuidado, mãozinha o que pega, pezinho onde pisa. Cuidado, cuidado. Deus continua vendo tudo. Deus continua nos olhando, nos observando. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos dê a graça de estarmos na sua presença naquele grande dia. Amém. Ele espera a nossa santificação. E o apóstolo Paulo disse também que sem a santificação, nenhum homem verá a Deus. Então não adianta, não adianta, é perda de tempo. Mas nós vamos agradecer a Deus pela vida de Guilherme, filho de Elisângela e Paulo. Que coisa boa. E parece que chegaram os avós, não é isso? Estávamos esperando vocês, são bem-vindos entre nós, é uma alegria recebê-los. Pode vir todo mundo para cá. E nós vamos apresentar a Deus Guilherme. Pode vir também os avós. A família toda que estiver presente pode vir. Só fica alguém na frente para tirar a foto. Mas é melhor que algum irmão tire a foto, porque se é a família, não é? Aparecer na foto, no álbum. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer grande. Minha irmã, uma alegria recebê-los, viu? Muito bem, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda também, minha irmãzinha. Isso, rapaz, é o homem que segura, isso mesmo. Irmãos, esse casal está tão alegre com esse menino, tão alegre. A alegria deles transborda em gratidão. É isso que o apóstolo Paulo disse, que nossa vida em Cristo nos traz um transbordar de gratidão. E Cristo nos faz esses presentes, nos dá esses presentes que são os nossos filhos. Herança do Senhor, não é isso? Bom, vamos ficar de pé e vamos. De manhã nós apresentamos aqui uma menina, Maria Rosa, e agora nós vamos estamos apresentando a Deus
Guilherme, um menino. E era costume em Israel apresentar os meninos apenas. Menina não era apresentada. Mas aqui não é Israel, não é isso? A gente não é judeu. A gente apresenta menino e menina. Tá certo? Agora, eu estava dizendo a eles, eu estava conversando com eles ali, porque Paulo quer muitos, viu? Paulo não quer só um, não. Elisângela disse que esse é o primeiro de muitos. Vou com meu pai queria um time de futebol, 11. Tinha até goleiro no time. Mas, graças a Deus, vieram só 8, né? Meus irmãos, vamos recitar o Salmo 23 e agradecer a Deus pela vida de Guilherme, tá certo? Juntos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, que nós estamos, Senhor, como naquele dia, Senhor, que Maria e José foram ao templo, lá em Jerusalém, apresentar o seu querido filho. Nós estamos aqui também. E o teu filho, Senhor Deus, foi recebido por Simeão e por Ana, e eles se alegraram muito com o teu filho ali no templo, e eles se alegraram tanto, Senhor, que eles queriam morrer ali de tanta alegria. Senhor Deus, nós estamos aqui com Guilherme, e nós estamos também, Senhor, com os seus pais, com seus avós, e eles estão com muita alegria, e eles querem viver, e nós queremos viver para ver, Senhor, o crescimento de Guilherme. Crescimento, Senhor Deus, em sabedoria, em estatura, crescimento diante de Ti, Senhor, e diante dos homens. Senhor Deus, abençoa Guilherme, Senhor, enche-o da Tua graça, enche-o, Senhor Deus, do Teu poder, do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, abençoa os seus pais, para que eles o instruam desde pequenino, desde já, ou desde antes no ventre, Senhor, com a Tua palavra, para que ele, quando envelhecer, ele não venha se esquecer, ou desistir, ou se torar desse evangelho que é o poder de Deus. Deus, recebe Guilherme, santifica o Senhor Deus, recebe-nos também, santifica-nos, Senhor. Nós vamos fazer a nossa parte, Senhor. Nós vamos exercitar-nos na piedade, Senhor Deus. Nós vamos lutar para nos desviar, Senhor, do mal. Então, Pai, ajuda-nos nesse mistério, pois nós Te adoramos, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Amém. Vocês querem dizer alguma coisa? Eu sou muito grata ao Senhor, porque algumas pessoas não sabem, mas Guilherme realmente é um milagre, né? Porque todos os médicos que eu consultei me consideravam estéril. Então, realmente, me desculpe a emoção. Eu já tinha sido encaminhada para fertilização in vitro e tudo, e ele é fruto de milagre. Amém. Quer dizer alguma coisa? Não. Eles estão morando em Jardim São Paulo, por isso que não tem vindo. Mas eles agora têm carro e vão vir mais vezes. Pelo menos um domingo sim, outro não. E os irmãos cumprimentem eles, porque eles estão de bebezinho novo, viu? Podem se assentar. Nós vamos ouvir uma música pelos instrumentos, e assim nós estamos nos despedindo e aguardaremos mais tarde o segundo culto.
Mas que Deus nos abençoe, irmãos, nos dê a graça de vivermos uma semana diferente. Irmã Berenice, tem algum hino aqui para a gente cantar ainda, não é isso? Então pronto, vamos cantar. (198) do cantor cristão. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. 198 do cantor cristão. Fiquemos de pé. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Pois e com o responso instrumental pós-lúdio, todos podem orar e estamos despedidos.